Então, para cada viveiro a ser construído, a cooperativa utiliza integralmente 100 metros lineares dessa tela, que é usada apenas nas partes laterais. Então, ele te deu aí a figura do viveiro, tá? E ele pergunta quais devem ser os valores de x e y em metros para que a área da base do viveiro seja máxima. Tá? Então, você tem aí o viveiro na forma de um prisma retangular reto, tá? Ó, aqui na minha mão, certo? Vou usar aqui minha tecnologia. Então, você tem aqui o viveiro, tá? Um prisma retangular reto. Aí ele te dá as dimensões, tá? Dimensões x e dimensão y, tá? Que são as dimensões aqui da base do viveiro. A pergunta que ele te faz é o seguinte: qual que tem que ser o valor de x e de y, que são as dimensões aqui, tá? Para que torne essa área aqui máxima. Pessoal, é muito comum quando ele te dá algum probleminha que envolve parábola, função do segundo grau, ele te perguntar sobre área máxima. Se ele está te perguntando sobre alguma coisa que é máxima, com certeza você vai usar as coordenadas do vértice. No caso aí, como ele está te perguntando qual que é a área máxima, eu tenho duas situações quando eu falo de vértice de parábola. Tá? Eu posso ter aqui um vértice mínimo ou um vértice máximo. Quando é que eu tenho um vértice mínimo? Né? Quando a minha concavidade está voltada para baixo, que é o caso que a gente tem o A maior que zero. Ó. O A é positivo, a parábola está sorrindo. Quando a gente tem um A negativo, ó, a parábola está triste aqui. Então é o caso que a gente tem um vértice máximo. Então, ó, vértice mínimo, vértice máximo. Tá? Positivo, ó, sorrindo. Negativo é triste. Tá bom? E aí a gente tem as coordenadas do vértice. O x do vértice e o y do vértice. Qual que é a formulinha? Ó? X do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Então, ele quer saber qual que é a área máxima, tá? A área máxima da base aqui, qual que é o valor de x e de y para ter a área máxima. Bom, eu vou cair aí numa equaçãozinha, uma função do segundo grau para resolver isso daí. Primeiramente, pessoal, você imagina que você tem a tela aqui, vendo? Ó, aqui você tem um comprimento, vamos supor que você tem a sua tela aqui, certo? O que acontece quando você cobre aqui o seu viveiro com a tela? Observe o seguinte, ó, que o comprimento da sua tela, ela vai ser exatamente igual ao perímetro da sua base, tá vendo? Tá, ó, o comprimento da tela, ele vai ser exatamente igual ao perímetro da sua base, certo? Qual que é o comprimento da tela aí que ele me deu? 100 metros, tá? Ele fala que ela tem 100 metros lineares. Quais que são as minhas dimensões aí, da minha base? Eu tenho minha base aqui, ó, x e y, certo? Então, ó, tem a base aqui, comprimento é x e a largura é y. O perímetro disso vai ser igual ao comprimento da minha tela, né? Então, no caso, quem que seria o perímetro aqui? Ó? Tem o x embaixo, x em cima, y aqui e y aqui. Então, o meu perímetro seria o quê? Ó? 2x mais 2y. Então, ó, 2x mais 2y. Então, o perímetro dessa base aqui vai ser igual ao comprimento da minha tela, que é de 100. Então, aqui eu tenho uma funçãozinha aqui com x e com y. Se eu dividir tudo por 2, então vai ficar x mais y igual a 50. Então, isolando o y igual a 50 menos x. Tá? Ele quer que a área dessa figura, dessa base, seja máxima. Tá? Ele quer saber qual que é o valor de x e de y para que essa figura tenha área máxima. Como é que você calcula a área ali? Então, eu vou chamar de azão. Né? Como é que você calcula a área de um retângulo aqui no caso? Né? X vezes y. Ó, x vezes y. Certo? Isso aqui é a expressão que me fornece a área. Só que eu sei que o y é 50 menos x. Então, eu vou trocar o y por 50 menos x. Então, vai ficar x vezes 50
menos x. Então, a expressão que vai me fornecer a área vai ser uma função do segundo grau com a letra x. Fazendo a distributiva aqui, 50x menos x vezes x, x ao quadrado, tá? Eu poderia também, daria na mesma, tá? Ao invés de ter isolado o y, ter isolado o x. Aí eu iria trocar o x, daria na mesma. No caso aqui, eu optei em isolar o y e substituir o y. Aí eu vou ficar com a letra x. Então, nesse caso aqui, ele quer saber qual que é o valor de x que faz a área ser máxima, ok? Então, é uma situação... Oi? Onde você está? Onde eu tô? Eu tô na minha casa, brincadeira. Eu tô, Isa, aqui na página 254, tô no exercício 3. Tá bom? Do módulo 14. Se localizou? Se localizou, Isa? Obrigada. De nada. Então, eu quero saber, ó, qual que é o valor de x que faz a minha área ser máxima. Então, ó, eu estou numa situação aqui. Tá vendo? Ó, que o meu A ele é negativo. Tá? Então, ó, minha parábola ela vai atingir um ponto máximo. Aí eu quero saber qual que é esse valor máximo. O que eu tenho que calcular, então, pessoal? Se eu quero descobrir o x, eu vou ter que calcular o x do vértice. Tá? Calculando o x do vértice aqui, ó. X do vértice é igual a menos b sobre 2a. X do vértice é igual. O b é 50, né? Então vai ficar menos 50 dividido por 2 vezes o a. O a é menos 1. Então vai ficar menos 50 dividido por menos 2. Então vai ser 25, tá? Então, quando o meu x for 25, eu vou ter uma área aqui que vai ser máxima. Bom, se o x é 25, pessoal, quanto é que tem que ser o y? Ó? O y é 50 menos x, né? Como eu já descobri que o x é 25, então vai ficar y igual a 50 menos 25. Beleza? Daqui a gente conclui que o y também é 25, tá? Então, o y do vértice é 25 e o x do vértice seria 25 também. Beleza? Isso aí dá a alternativa D. Beleza? Queria fazer esse exercício aí com vocês, pessoal, tá? Que era o último aí do módulo 14. Agora a gente vai para o módulo 15, falar um pouquinho de inequação do primeiro e do segundo grau. Só que numa perspectiva mais gráfica. Bom? Dá um print aí da tela. Então, vamos para o módulo 15. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Então, aqui. Opa. Módulo 15, tá? Coloquei 14 aqui, mas é 15. Opa, peraí. Ah, não, aqui. Ah, pronto. Tá? Então, módulo 15. Inequações do primeiro e do segundo grau. Então, qual que é a diferença aí de uma equação para uma inequação, né? Na equação, eu tenho sinal de igual. Estou trabalhando com o equilíbrio. Na inequação, eu estou trabalhando com o desequilíbrio, certo? Eu tenho um membro que vai ser menor que o outro, ou maior igual, menor igual. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu estou dando, tá? Eu sei que vocês sabem resolver a inequação do primeiro grau, tá? Porque o processo em si, ele é basicamente igual a resolver a equação, né? Letra de um lado, número do outro, né? Só que tem aquele detalhezinho
que quando você multiplica por menos 1, você tem que lembrar de inverter o sinal. Tá? Mas assim como na equação, a inequação também seria como se fosse uma balança, só que uma balança em desequilíbrio, não uma balança em equilíbrio, né? Nesse caso aqui, ó, o meu primeiro membro, 3x mais 5, tem que ser maior que 4x menos 1. Então, imagina que isso aqui é uma balança, esse lado aqui, ele é maior, esse lado aqui, ele é menor. Tá? Como é que eu resolveria isso? No mesmo processo que eu resolveria uma equação, né? Letra de um lado, número do outro. Mas o que a gente faz, na verdade, é o seguinte, para manter a desigualdade, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Então, aqui, eu tiraria 5 dos dois lados, né? Aqui, 3x mais 5 menos 5, para poder cancelar o 5 aqui. Né? Tirei 5 de um lado, tirei 5 do outro. Aí, ó, deu a impressão que esse 5 passou para o lado negativo, né? Mas o que aconteceu é que eu tirei 5 dos dois lados. Então, eu posso já fazer de uma forma prática, pegar o 5 de um lado e passar negativo para o outro, sem problema nenhum. Aí a gente iria ficar. Aí eu iria tirar o 4x daqui, para deixar a letra só de um lado. Então, tira 4x daqui e tira 4x daqui. Então, ó, tirei 4x dos dois lados. Tá? Então, deu a impressão que eu peguei esse 4x aqui e passei ele para lá com o sinal trocado. Mas o que eu fiz, na verdade, foi tirar 4x dos dois lados. Tá? Claro que você já pode fazer aí da forma prática. Aí a gente iria ficar, ó, 3x menos 4x vai dar menos x, né? Aqui, ó, menos 4x com mais 4x vai anular. Menos 1 com menos 5 vai dar menos 6. Então, ficamos com menos x maior ou igual que menos 6. O que eu tenho que fazer dos dois lados? Multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, você tem que lembrar de inverter o sinal ali. Então, multiplica por menos 1. Tá? E inverte o sinal. Tá bom? Então, x ele é menor do que 6. Então, os valores de x que fazem o primeiro membro ficar maior que o segundo membro são todos os valores menores do que 6. Tá? Por exemplo, se eu pegar aqui o 5, 3 vezes 5 dá 15, mais 5 vai dar 20. Então, esse lado ficaria 20. Do outro lado, 4 vezes 6, 24. 24 menos 1, 25. Tá? Então, perdão, aqui ficaria 20 e aqui seria 25, tá? Então, qualquer valor que seja menor do que 6. Então, basicamente, o processo ele é igual você resolver uma equação do primeiro grau, tá? Letra de um lado, número do outro. E lembrar desse detalhe, tá? Quando você tem o menos 1, você multiplica e inverte o sinal. Beleza? Então, aí, solução. X pertence aos reais, tal que x menor que 6. Vou dar um exemplo aqui, peraí. Então, aqui. O número P de barris de petróleo produzidos diariamente por uma empresa é tal que... Aí eu tenho aqui uma inequação, certo? O P, ele representa aqui os barris de petróleo produzidos. A maior produção diária dessa empresa em barris de petróleo é... Então, o que a gente tem que fazer? Resolver essa inequaçãozinha aqui, tá? E ver qual é o maior valor que o P pode assumir. Que é essa pergunta que ele faz, tá? A maior produção diária dessa empresa em barris de petróleo é... Então, se eu resolver essa inequaçãozinha, ó, tá? Peguei minha equação ali, ó, fiz a distributiva aqui, ó, 3 vezes P, 3P, 3 vezes menos 2.500, menos 7.500. Faz a distributiva do outro lado, ó. 2 vezes P, 2P, e 2 vezes 2.400, vai dar 4.800, ok? Passa o 2P para lá, ó. Então vai ficar 3P menos 2P, que vai dar P, e o menos
7.500 passa para o outro lado. Então, vai ficar 4.800 menos 7.500. Ele passa positivo, né? Vai somar aqui, que vai dar 12.300. Então, o P ele é menor ou igual que 12.300. Pessoal, o maior valor que o P pode assumir aí, como ele pode ser menor ou igual, o maior valor que ele pode assumir é 12.300, tá? Porque ele pode ser igual. Que daria aí, no caso, a alternativa C. Tá? Então, a maior quantidade de barris que a gente pode ter aí é de 12.300. Vamos ali. Exercício 2, tá? Pessoal, esses exemplos que eu estou falando para vocês estão na apostila, tá? Não são os exercícios de sala ainda, são só exemplos. Bom? Então, exercício aí da Unicamp. O perfil lipídico é um exame médico que avalia a dosagem dos 4 tipos principais de gordura, lipídios, no sangue, né? Aí você tem o colesterol total, o colesterol HDL, que é o bom colesterol, o colesterol LDL, que é o mau colesterol, e o triglicérides. Aí ele fala que os valores desses 4 indicadores estão relacionados por essa formulinha aqui, tá? Então, colesterol total vai ser aqui o colesterol ruim, mais o colesterol bom, mais o triglicérides dividido por 5. A tabela a seguir mostra os valores normais dos lipídios sanguíneos para um adulto, tá? Então, esses valores aqui estão dentro da normalidade, tá? Então, a pessoa aí ela tem que ter aí um colesterol total, por exemplo, né, de até 200 miligramas por decilitro de sangue, tá? Então, esses intervalinhos aqui são os que estão dentro de uma normalidade no sangue de uma pessoa adulta. Aí te deu exemplo aqui, o exemplo de uma pessoa. Então, o perfil lipídico de Pedro revelou que sua dosagem de colesterol total era de 198 miligramas por decilitros e que a de triglicérides era de 130 miligramas por decilitros, tá? Sabendo que todos os seus indicadores estavam normais, qual é o intervalo possível para o seu nível de LDL? Então, o que eu tenho aqui de informação? Tá? Ele me deu o total e ele me deu o triglicérides. Tá? O valor total aqui do Pedro é de 198. Tá? E o triglicérides é de 130. Então, eu vou ter uma expressãozinha com o LDL e com o HDL. Então, ficaria assim, ó. Então, aqui a formulinha tá, do colesterol total. O do Pedro é 198 e o triglicérides dele é de 130. Né, que dividido por 5 vai dar 26. Então, a gente vai ter essa expressãozinha aqui. Tá? Como ele quer saber o intervalo do LDL, que é o colesterol ruim, tá? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar o 26, passar para lá negativo, 198 menos 26, vai ficar 172, e eu vou isolar o HDL. Tá? Por quê? O que eu quero achar? Eu quero achar o LDL. É isso que ele está perguntando. Qual que é o intervalo do LDL? Então, eu isolei aqui o HDL, tá? E aí fico com essa expressão. HDL é igual a 172, né? Menos o LDL. Tá? Qual que é a ideia aqui? É eu tirar o HDL para sobrar só o LDL. Então, aqui, ó, se você observar na tabela, nessa tabela aqui de indicadores, ó, o HDL ele tem que estar entre 40 e 60. Tá vendo aqui, ó? Entre 40 e 60. Então, eu vou lá na minha expressão, ó. Como o HDL é 172 menos LDL, então eu peguei essa expressão aqui, tá? E coloquei ela entre 40 e 60. Tá? Então, que é o meu HDL, tá? Então, HDL
ele é maior ou igual a 40 e menor ou igual que 60. E aí eu fiquei só com o meu LDL. Isso aqui, pessoal, é uma inequação simultânea, porque eu tenho dois sinais aqui de desigualdade, tá vendo? Tá? Então, é como se eu tivesse aqui três membros, ó. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o LDL daqui. Então, primeira coisa, eu tenho que tirar o 172, né, de todo mundo. Então, pega esse 172 e tira de todos os membros. Foi o que eu fiz aqui, ó. Tirei o 172 de todos os membros, porque daí ele vai cancelar aqui no meio. E aí vai sobrar só o LDL. Então, peguei o 172, tirei de todos os membros. 40 menos 172, que vai dar menos 132. 60 menos 172, que vai dar menos 112. O que vai sobrar aqui no meio é o menos LDL. Tá? Só que eu tenho que multiplicar por menos 1. Quando eu multiplico tudo por menos 1, eu tenho que lembrar de inverter o sinal da desigualdade. Tá? Então, multiplicando tudo por menos 1, ó, eu vou ter essa inequação aqui, 132 maior ou igual que LDL, que é maior ou igual que 112. Bom, essa inequação, tá, é a mesma coisa que essa. Estou dizendo exatamente a mesma coisa. Ó, tá? Que aqui, ó, o LDL tem que ser menor que 132, ó, o LDL menor que 132, e ele tem que ser maior que 112, tá? Então, essa expressão é a mesma coisa que essa. Então, o LDL tem que estar entre 112 e 132. Só que, como todas aqui as informações têm que estar dentro da normalidade, se você observar aqui, ó, o LDL ele tem um valor até de 130. E ele afirma que o exame de Pedro ele estava com todos os indicadores normais. Então, não pode passar de 130. Então, nesse caso aqui, o LDL ele tem que estar entre 112 e o valor máximo que é de 130. Então, o intervalo aí de normalidade do colesterol ruim é entre 112 e 130. Bom? Dúvidas? Pessoal, se alguém quiser Acho que perguntar, não, mano. é só desativar o microfoninho aí, tá? Beleza. Vamos ver uma inequação do segundo grau, tá? Na inequação do segundo grau, pessoal, a gente não, né, é difícil isolar o x ali. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer uma análise gráfica para estudar aí os sinais de uma função do segundo grau. O que é estudar os sinais de uma função do segundo grau? É você encontrar os valores de x, né, você verificar para quais valores de x a sua função vai ser menor do que zero, para quais valores de x a sua função vai ser igual a zero, que é o caso das raízes, né? E para quais valores de x a sua função vai ser maior do que zero. Isso é estudar os sinais de uma função do segundo grau. Então, verificar para quais valores de x a função vai dar menor que zero, igual a zero ou maior do que zero. Para isso, a gente tem que fazer uma análise gráfica aí. Então, tenho nessa situação aqui, ó, esse daqui são 6 tipos de gráficos que a gente pode ter numa função do segundo grau, de parábola, né? Então, ó, quando eu estou sorrindo, tá vendo? O meu A ele é maior do que zero. Quando eu tenho duas raízes, o delta é maior que zero. Quando eu não tenho raízes, o delta é menor do que zero. E quando eu tenho uma raiz só, o delta é igual a zero. Ou o meu A pode ser menor que zero, tá? É o caso que minha parábola fica com a concavidade para baixo. Então, aqui, ó, duas raízes, delta maior que zero. Não tenho raízes, o delta é menor do que zero. E quando eu tenho uma única raiz, tá? Ela encosta uma vez aqui no eixo x, é onde o meu delta é igual a zero. Então, vamos observar o seguinte, pessoal. Eu tenho aqui, vou pegar meu lápis aqui. Ó,
vou pegar um exemplo aqui, tá? Vamos supor que você tem uma situação igual essa primeira aqui, tá vendo? O que que acontece? Se você observar aqui, ó, observe que eu tenho 3 intervalos, ó, os extremos e no meio, né, entre as raízes. O que que acontece aqui, ó? Se o x ele for maior do que x2, o que que acontece com a minha função? Ela vai ser sempre positiva, tá vendo? Ó, porque ela está para cima. Aqui, nesse outro extremo, acontece a mesma coisa. Se eu pegar um valor menor do que x1, a minha função fica positiva também. Agora, quando é que minha função fica negativa? Quando eu tiver valores entre o x1 e o x2. Então, por exemplo, pega um valor aqui no meio, qualquer valor. Tá vendo? Ó? O gráfico está para baixo. Então, nesse caso, a sua função ela é negativa. Então, eu tenho que ver em qual situação que eu estou para poder fazer a análise gráfica. Nesse caso aqui, ó, se eu tivesse num caso assim, qualquer valor para x faz a minha função ficar para cima, vendo? Ou seja, para qualquer valor de x, a função é sempre positiva, tá bom? Se eu estou num caso assim, eu não tenho valor negativo, tá? Porque ó, o gráfico ele fica acima do eixo x, mas eu tenho um valor que faz dar zero, que é aqui na minha raiz, tá vendo? Então, quando eu tiver, quando o meu x, no caso aqui, for uma raiz, a função vale zero. Se tiver maior que a raiz, a função ó, ela é positiva. Se tiver menor que a raiz, a função também é positiva. Nesse caso aqui, a função ela não fica negativa, porque ela não passa para baixo. Nesse caso aqui, ó, aonde que a função ela é positiva? Aí é o contrário, tá? Aí fica tudo o contrário aqui. A função ela fica positiva, ó, entre as raízes, tá? Se eu pegar um valor de x aqui entre as raízes, ó, ela vai para cima, tá vendo? Nos cantos, ó, se eu pegar um valor menor, ele vai para baixo. Se eu pegar um valor maior que x2, ele também vai para baixo. Tá? Nesse caso aqui, qualquer valor que eu pegar para x, a função sempre vai dar negativa, ó, porque ela está inteiramente abaixo do eixo x. E aqui, ó, ela encosta uma vez só. Né? É o caso que a função dá zero. Fora a raiz, qualquer valor de x vai fazer a função ficar negativa. Tá? Então, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer para estudar o sinal da minha função? Eu preciso saber duas coisas. As raízes e a concavidade. Tá? É só isso que eu preciso saber para estudar os sinais de uma função do segundo grau. Vamos dar um exemplo aqui, então. Opa, par. Ó, vamos dar um exemplo ali. Ó, eu quero estudar o sinal dessa função aí. Tá? X² menos 3x menos 40. Eu preciso saber só de duas coisas, tá? As raízes e a concavidade, para eu analisar em qual caso que eu estou. Então, nesse caso, ó, as minhas raízes, tá? Se você fizer aí por soma e produto, tá? Ó, o produto dá menos 40 e a soma tem que dar 3. Então, as minhas raízes é o menos 5 e o 8. Ótimo, já sei as raízes. E a concavidade? Ela vai estar com a concavidade voltada para cima, porque o meu A, ó, o meu A ele é positivo. Então, ó, eu estou nessa situação aqui, tá vendo? Então, vamos analisar aí. Aonde que a minha função, para quais valores de x a minha função é positiva? Ó, quando é que a minha função ela fica positiva? Nesse intervalo aqui. Tá vendo? Ó? Quando o x ele for maior do que 8, tá vendo? Quando o x é maior que 8, o meu gráfico está para cima, então a minha função é positiva. Ou quando o x ele for menor que menos 5. Nesse caso, ó, qualquer valor que eu pego menor que menos 5, faz a função ficar positiva também, porque ela está para cima do eixo x. Ok? Aonde a minha função é zero? A minha função vai ser zero exatamente nas raízes, ó, que é no menos 5 e no 8.
Tá? Então, ó, a minha função ela é maior que zero quando x for menor que menos 5, ou quando x for maior do que 8. A minha função ela é zero quando x for igual a menos 5, ou quando x for igual a 8. E quando que a minha função ela é negativa? Minha função vai ser negativa quando eu tiver entre as raízes, tá? Então, é o caso que eu estou aqui, ó. Menor, entre o menos 5 e o 8. Então, ó, nesse intervalo aqui, a minha função está para baixo, tá? Então, ela sempre vai dar negativa, para qualquer valor que eu pegar entre o menos 5 e o 8, que é esse caso aqui. Então, basicamente, pessoal, para eu analisar o sinal de uma função, eu só preciso saber as raízes e a concavidade. Beleza? Para saber aonde que ela vai ser maior do que zero, menor que zero ou igual a zero. Deixa eu limpar aqui. Mais um exemplo. Tá? Quero resolver essa inequação aí. Então, ó, tá vendo que aqui eu tenho uma função do segundo grau e eu quero que essa função, pessoal, eu só estou interessado nos valores que faz a função ser maior que zero. Tá vendo? Eu não quero saber os outros casos, eu quero saber só quando ela é maior do que zero. O que eu tenho aqui é uma inequação do segundo grau. Então, o que eu tenho que fazer? Pegar e calcular as raízes da minha expressão aqui, x² menos 3x, e a concavidade. Então, ó, olha só. Quem que são as minhas raízes ali? Ó? De x² menos 3x. Para eu encontrar as raízes, eu igualo a zero, né? Posso fazer aí, nesse caso aqui, fatoração, ou Bhaskara, ou soma e produto. E aí eu tenho que as minhas raízes é 0 e 3. Né? Então, o x1 é 0 e o x2 é 3. E eu sei que a concavidade dessa parábola ela vai estar para cima, porque o meu alho é positivo, certo? Então, ó, eu estou nesse caso aqui. Então, ó, 0 e 3 são as minhas raízes. O que eu quero? Eu não estou interessado nos outros sinais. Só estou querendo saber quando que a função ela é maior do que zero. Aonde ela vai ser maior do que zero? Nesses intervalos aqui. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, e aqui. Ou seja, quando o x ele for maior que 3 ou quando o x ele for menor do que zero. Beleza? Pode ser zero? Pode dar zero. Então, é o caso que eu vou incluir as minhas raízes. Tá? É o caso que eu incluo as raízes aqui. Então, ó, é bolinha fechada nas raízes, tá vendo? Porque as raízes elas podem participar da minha solução. Porque pode ser maior ou igual que zero. Beleza? Então, aí a solução, x menor ou igual que zero, ou x maior ou igual que 3. Beleza? Vou interromper o compartilhamento aqui. Pessoal, vai dar o tempo da primeira aula. Na segunda aula, tá? Na segunda parte, eu vou resolver os exercícios do módulo 15. Beleza? Dou mais um exemplo e resolvo os exercícios. Podem tentar ir fazendo o exercício 1 e 2.